Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é o primeiro vídeo de uma nova lista que eu vou estar iniciando, a lista Sonhos. Essa lista eu vou estar contando alguns sonhos para vocês e falando sobre sonhos também. E também, se alguém tiver algum sonho e querer mandar, para eu estar aí fazendo ali uma interpretação não simbólica, uma interpretação mais direta, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Porque o que me ajudou a estar fazendo essa lista, né? O que trouxe essa ideia. Recentemente eu tive um sonho em que eu ouvi uma música, né, no sonho. E para mim foi algo assim muito bonito, né, muito impactante. E deu essa ideia de estar vindo compartilhar e falar um pouquinho mais sobre sonhos. Para adiantar, o ritmo da música era mais ou menos o seguinte, bararam, 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 bam, bam, bararam, 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 bam. Porém, a voz era como se fosse um coro, não é exatamente esse ban, né, B-A-N, era como se fosse mais uma coisa instrumental e ao mesmo tempo vozes, né, como se fosse ali, digamos, um mito de 80% feminina, 20% masculina e muitos instrumentos. Assim, era uma coisa muito rica. Tenta imaginar uma música de uma dimensão superior, várias dimensões acima, né? Não era só a música, vem uma energia, vem né, uma coloração dourado que eu via, que eu sentia. Então, assim, era algo muito impactante. Imediatamente assim que eu acordei, eu fui e gravei esse bararam, né? Para poder estar lembrando. Porque eu sabia que sonho a gente esquece. E de fato, passou ali algumas horas, eu já tinha esquecido, aí fui lá, ouvindo o áudio, relembrar do ritmo, né? Porque do sonho eu não esqueci. Então, assim, como é o primeiro vídeo, eu tenho que falar um pouquinho do que é sonhos ou da forma que eu vejo o que é sonhos, né? Que para mim é uma forma mais exata. Como sabemos, nós estamos ocupando este corpo momentaneamente, né? Este corpo é como um veículo que você entra, você dirige, chega um momento você estaciona ele, sai e vai fazer outras coisas. Esse sair do veículo é quando a gente precisa dormir. Né? Então esse veículo é um veículo, vamos supor, mais moderno, um veículo elétrico, então está ali acabando a bateria, vamos deixar ele lá para ele recarregar. Né? A gente precisa de plugar na tomada, é só largar lá e ele recarrega. Então a gente deixa lá um lugar bem tranquilo, confortável. Então assim, a gente sai do corpo. Né? Então, ou seja, sempre quando você dorme, você sai do corpo. Você sai, uma vez saindo do corpo, você é o quê? Espírito. Vamos supor, o meu carro, ele sempre faz um trajeto, sempre aquele mesmo trajeto, né, tal. Mas quando você está fora, você faz N coisas, muitas coisas que um carro não pode nem imaginar. Coisas que estão muito longe das capacidades de um veículo. Da mesma forma, nós no corpo físico, na hora que nós saímos, nós fazemos coisas que estão muito longe, muito aquém das capacidades de estar no corpo físico. Por isso que a gente fala que aqui é uma prisão. Né? Porque fora fazemos coisas inimagináveis, tanto inimagináveis, que o nosso cérebro não pode captar o que estamos fazendo. Ele capta muito pouco. E do pouco que ele capta, ele coloca uma visão humana da coisa. Né? Então vamos supor, se o seu carro pudesse ver o que você está fazendo, digamos que você está conversando com outra pessoa, estou ali conversando com outra pessoa, na mente do carro, ia estar ele de frente para outro carro lá e fazendo pipi, 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 pipi. Deu para entender? Né? De repente você saiu, foi para uma outra dimensão, está conversando com outros seres, está conversando com ETs, com seres às vezes que têm formas diferentes, né? Por quê? Porque você conhece essas pessoas, faz parte da sua família de alma, da sua família do eu sou, do seu grupo de alma, do seu logos, né? E só que a minha mente não conhece nenhuma dessas pessoas, eu nunca vi na mente aqui, nesse março, né? A encarnação presente, eu só vejo pessoas com rostos parecidos, humanos, né? Então o sonho, ele vai pintar a sua experiência. Ele vai colocar como se você estivesse conversando entre amigos. É muito comum um tipo de sonho que você conversa com uma pessoa que você nunca viu nessa vida. Um rosto bem desconhecido. Só que no sonho você vê que vocês são familiares. É familiar aquela pessoa. E tem uma história. Estão ali naquele ponto porque combinaram, porque, né? Tem todo como se fosse dias anteriores. Porém, o sonho é só aquele momento e ali você tem toda aquela percepção. Então ele meio que explica nesse sonho, entre vocês saírem, encontrar com outras pessoas, porém, a minha mente, eu nunca vi um ET, então eu não vou ver a forma do ET que eu estou conversando, a minha mente vai pintar um rosto humano, né? Então assim ela molda o sonho pra gente, né? Fica algo mais confortável. E se você, por exemplo,
foi para muito longe do corpo, ou você saiu com um corpo muito sutil, né? Isso do sutil assim, nós temos vários corpos que nós encarnamos, né? Alma, mental, né? E vai, muito sutil, né? Os corpos mais densos, nós não saímos quando a gente dorme, a gente sai com os corpos mais sutis. Se nós saímos com os corpos mais densos, que é muito difícil, poucas pessoas fazem isso, né? Aí vai muito da experiência de espírito de cada um, de alma, de missão, né? Então tem pessoas que saem com os corpos mais densos dela, né? Essas pessoas vão ter experiências muito vívidas, vão ter sonhos lúcidos, né? O sonho praticamente para ela não vai ser dormir, vai ser um desdobramento. Ela vai desdobrar sempre que ela repousar, ela vai estar desdobrando. Ela vai fechar o olho, ela vai já se projetar e vai visualizar, vai ter o tal da visão remota. Né? Então também é um treino, sair com esses corpos mais densos. O que acontece, por exemplo, com muitas pessoas que despertam essas qualidades é que as pessoas que têm experiência de quase morte. Por quê? Porque na experiência de quase morte, os corpos saem, ela está descartando, ela morre, ela sai do corpo, saiu. Então, ou seja, descolou aqueles corpos mais densos que estava preso, que estava agregado aqui. Né? Então quando ela volta muito mais sensitiva, tendo muito mais experiências. Né? Não é o caso da maioria, que ainda os corpos mais densos ainda estão presos. Então quando a gente vai dormir, só saem os mais sutis. Para sair mais denso, sem precisar ter ali uma EQM, uma experiência de quase morte, é meditando, é fazendo práticas, né, espirituais. Mas isso depende muito da missão de cada ser. Né? Vai ter pessoas lá que vão meditar não conseguir muita coisa. Mas eu acredito que todos conseguem chegar, mas aí teria que meditar muito. Né? Digamos que quantos uns já vêm com a natureza aqui na natureza, outros têm que trabalhar mais para alcançar aquilo. Então, ok. Isso é importante. Né? Então, se você saiu com o corpo muito denso e foi para aquele mundo lá, então a pessoa que já, né, esse médio, esse sensitivo, ela vai lembrar que estava com outros seres, né, vai lembrar a conversa, né, e vai compartilhar aí, como tem um monte de pessoas compartilhando essas informações. Como eu falei, a gente não precisa estar dormindo para sair com os corpos mais sutis. Então tem pessoas que também têm uma prática muito grande disso. O nosso corpo mental, por exemplo, isso já está fora. Né? Você pensa num lugar, vem imagem daquele lugar. Então a gente sai do corpo, né? Vai nesse ambiente e esse ambiente, o que eu for trazer mentalmente, né, o que eu vou chamar de sonho, é o que a minha mente ela consegue transferir de dados de um corpo para o outro. Então a gente tem que estar aquele ligado, como se fosse um Wi-Fi, uma antena que está conectada com esse corpo mais sutil. Como a gente tem uma sequência de corpo sutil, se a gente sair do mais sutil, mais sutil, mais sutil, é mais difícil trazer essa informação. Ou seja, porque vai vir uma informação muito fraquinha e quando chegar aqui, a informação predominante que tem vai ser a que já tem armazenado no meu cérebro. Então, por exemplo, se eu assistir um filme antes de dormir, eu vou sonhar com aquele filme. Vamos ao sonho. No sonho, eu vou contar o sonho e vou narrando os meus pensamentos no sonho e os meus pensamentos aqui também, né, depois de eu acordar. Então foi um sonho, pra mim foi assim, é um sonho curtinho, mas é muito rico de informação. Nesse sonho, algo que eu estava esquecendo de falar. Os sonhos, comumente, eles acontecem antes da gente acordar. Por que antes da gente acordar? Porque é a hora que o cérebro está ligando. Na hora que o corpo está ligando, né? O corpo está ligando, está pegando no tranco. Então o cérebro começa a ligar, começa a funcionar. E aí ele faz aquele link do lugar que você está e começa a visualizar e sentir o que você está fazendo. Né? Começa a conectar as experiências, começa a conectar os dois corpos. Você pode sentir uma espécie de bilocação, de estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Então fica aquela coisa, né? Quem sou eu, então? Eu sou o que está aqui ou sou o que está lá? Né? Você é algo muito além de corpos. Né? Muito além, muito além. É mais ou menos isso é comum comigo. Então assim, no sonho eu estava acordando, né? Eu estava em algum ambiente que não era aqui, onde eu vivo. Eu estava acordando e eu acordei e levantei e comecei a caminhar. Né? E ali eu já pressentia que era algo diferente. Então assim, na minha mente vinha, nossa, isso é um sonho lúcido. Né? Porém, estava muito escuro o ambiente, muito escuro mesmo. E eu via que aquele escuro não era do ambiente, era meu próprio. Né? Então na minha mente veio algo que, nossa, eu estou tendo sonho lúcido, mas meu corpo está dormindo. E
como eu já sei mais ou menos como isso acontece, por exemplo, eu estava dormindo, o ambiente era de noite, né? O quarto estava escuro, então isso meio que projeta você para o sonho. Porque você começa a ter a visão de onde você está, né? E isso atrapalha para o lugar que você está projetado. Então, eu comecei a dar uma espécie de comando. Porque assim, eu faço experiência para tentar melhorar, né, a experiência do que está vivendo ali no momento. E elas foi mandar o comando do seguinte: visão real. Então, enquanto eu caminhava, eu falava visão real, visão real. Só que eu continuava caminhando, né, olhava os ambientes, como se eu fosse passando por portas, né, corredores, ali tinha algumas janelas. E depois eu percebi melhor, eu estava como se fosse uma espécie de hotel, uma espécie de pousada, assim, né, no campo. Até que eu cheguei até uma varanda. Então, da varanda eu consegui observar que tinha um campo verde, né, como se fosse uma colina, umas montanhas. E nesse processo de eu caminhar e começar a mandar esse comando, né, visão real, né, para ver a visão real que estava lá, né, ver o ambiente lá sem que visse a escuridão que o meu corpo lá dormindo no ambiente que o meu corpo estava, né, o outro corpo, né, que era esse. E à medida que eu ia caminhando, outra coisa veio na minha mente. Eu vi fazendo aquilo mecanicamente, porque num sonho lúcido você controla, você se guia para onde você vai. Né? Então, embora eu dando os comandos, né, consciente, eu percebi que eu estava ali mecanicamente, andando, né, caminhando, era um semi-mecânico. E na mente vem assim, nossa, é como se eu estivesse assistindo um filme, né, a comparação que eu posso fazer. Então assim, eu estou dentro do personagem, só que o personagem ele já tem um roteiro, ele já faz aquilo que é para ele fazer. Né, e eu apenas seguia aquilo, me soltava e deixava ser. Né, então isso foi algo muito interessante. E no mesmo momento eu já faço aquele link com a vida, né? Porque para mim aquilo era real, estava fazendo, digamos por vontade própria, né? E é semelhante à vida, porque a gente aqui na vida a gente acha que nós estamos fazendo as coisas que a gente quer, né? Eu estou vindo aqui porque eu quero, gravando vídeo, né? Fazendo todos esses esforços, tal, né? Mas não é como no sonho, é algo digamos pré-definido. Você simplesmente faz, né? E foi um sentimento muito interessante, porque não é só pensar, mas é sentir. Eu faço uma analogia para a gente entender melhor. Por exemplo, com uma planta. Você planta, você coloca a sementinha, ela nasce em direção ao sol, desabrocha, tem flores, né? Agora, se essa plantinha ela pensasse, ela vai pensar, nossa, agora eu estou nascendo. Então ela faz aquele esforcinho para botar a semente. Nossa, agora eu vou sair da terra, estou fazendo esforço, ó, o sol, vou para lá, tal, né? E vai em direção ao sol, né? Como se ela estivesse pensando e fazendo tudo aquilo que ela quer, né? Que tudo que ela quer estaria acontecendo. Então isso eu trago para a nossa vida. Nós somos que nem a planta, só estamos acontecendo, só estamos sendo, e na nossa mente a gente está fazendo tudo porque a gente quer. Né? Como eu falei em vídeos anteriores, é a forma que a mente funciona, a forma que a mente raciocina. Por isso a gente tem que ir além da mente para poder conseguir assimilar essas visões, né? Assimilar, digamos, essas percepções. Então foi algo muito interessante, né? Eu acho que até uma das coisas mais interessantes que aconteceu nesse sonho. Prosseguindo, né, à medida que eu me aproximava ali da bancada, eu já começava a sentir o corpo leve, uma leveza. Por que nós sentimos leveza? Porque você está no corpo mais sutil. No corpo de alma, por exemplo, né, nós estamos nesse corpo físico normal, denso. Né, eu não consigo voar. Mal pular a gente consegue. Né? Se você não estiver no corpo de alma, você consegue se sentir tão leve que você vai pensar, nossa, eu poderia voar. Né? Então, para mim, nos meus sonhos é muito comum, né, os sonhos lúcidos, em algum momento eu estou caminhando e sinto tão leveza que começo a dar pulos altos. Né? Começo a pular pessoas, que legal que eu estou fazendo, né? Pular mais alto que árvores, que postes. Antigamente era mais comum sonhar que está voando. Por que no sonho você está voando, no sonho você está preso, não consegue nem sair do chão? É a diferença de corpos. Às vezes você saiu com um corpo muito sutil, às vezes você saiu com um corpo muito denso, às vezes você está num ambiente muito sutil, às vezes você está num ambiente muito denso. Então isso vai influenciar muito. Não tem nada a ver com o seu estado de espírito. É que nem você está caminhando aqui no ar livre e está caminhando dentro da água. Então são ambientes de densidades diferentes. Né? Então, eu comecei a sentir leveza, e falei, nossa, aí eu comecei a querer pular. Aí eu vim e pulei da varanda. Então eu pulei, aí eu sentindo cada vez mais leve, aí assim que eu caí, eu já quiquei, né, e dei outro pulo. Então, nesse pouco segundo que eu pulei, é onde que já começou a vir aquele som. Né? Aí vem aquele som, que eu falei no começo,
era mais ou menos isso. O ritmo era esse, mas eu falo, a riqueza era muito maior. Era assim, essa aqui é bem tosca, é como se eu tivesse, para quem aí joga de videogame, vamos supor que você tem uma placa de última geração rodando gráficos realistas e você reproduzir aquilo lá num jogo de 8 pixels, digamos, no Atari, né, que era 2 pontinhos. Quando eu comecei a estudar tudo isso, lá para os anos 2000, tinha uma rádio que chamava Rádio Mundial. Então tinha muitos programas esotéricos, de ufologia, falava de vários temas. Nessa rádio, então antes de começar o programa, eles tocavam uma música, né, um New Age lá. Então eu consegui juntar vários New Ages que tocou, né, e montei ali um playlist, só que tem uma outra música que eu não consegui achar, né, que eu acho muito bonita, até lembro, só que eu nunca mais, como né, não ouvia mais a rádio, eu acho que às vezes mudou, eu não lembro mais que música eu não consegui. No sonho, quando começou a tocar essa música, eu falei, nossa, é essa música. Então a primeira reação que eu tive foi de colocar minha mão no bolso e pegar meu celular, porque no celular ele tem um programinha, tanto do Google, tanto de um que chama Shazam, que você só clica nele, ele vai ouvir a música que está tocando no ambiente e fala pra você, a música é essa, essa, essa. Né? Então eu uso muito esse programa. Quando eu ouço uma música, quero o nome daquela música para eu baixar e colocar no playlist, eu vou lá e clico e pego o nome daquela música. Coisa que antigamente não tinha, então né, eu nem sabia que tinha. Então não deixei passar muita música. Então assim, a primeira reação, como eu achava uma música muito bonita, já na época, né, e eu queria, faz tempo né, que eu quero, eu consegui pegar muitas músicas através desse programa, então eu tive essa reação de puxar o celular para tentar pegar ela. Só que no celular, no sonho, você pode estar num ambiente e lá não tem celular, você está numa dimensão diferente, não precisa de celular. Então é a tua mente fazendo aquilo, né? A minha mente terrena, celular para tentar capturar a música. E o que acontece? Eu tive muitos sonhos que eu puxei o celular para tentar usar. Né? Por exemplo, sonho de acidente. Tinha um acidente lá, vamos chamar né, o socorro. Aí puxava o celular e na hora de digitar, cadê? Não conseguia, não via os números, se atrapalhava. Né? O celular não ligava os números, aí, às vezes o celular estava quebrado. Né? O que é sonhar com o celular? Não, é a mente fazendo aquilo. Como não tem celular onde eu tô, por isso que não dava para coordenar os números, né? Até lembrava os números que tinha que ligar, mas não ia. Só que foi assim, um período muito curto isso daí, né? E no mesmo momento eu já percebi que não era aquela música que eu estava pensando que era, né? Que, vamos supor, aqui da Terra e tal. Era uma música que eu nunca tinha ouvido, né? E assim, foi muito pouco tempo, né? Um pouquinho, eu acho que não dá nem 2 segundos ou 3 que ela tocou. Já vem tudo isso na mente já. E à medida que ela tocava, eu ia sentindo cada vez mais aquela leveza. E aí é onde que eu falo, vem uma cor dourado. Não é daquele dourado ouro, é um dourado sol, de energia. E para quem já teve sonhos, tipo sonhos lúcidos ou que entrou em outra dimensão, vem uma energia muito grande, uma energia muito gostosa. É uma energia assim, indescritível. Né? Você sente uma energia assim. E é como se eu mergulhasse nessa energia, né? Como você mergulha na água, flutua, mas é muito maior do que você ter apenas a sensação física, né? De aquela água gostosa. Você mergulha e você entra naquela energia fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Então assim, isso para mim caracteriza estar numa outra dimensão elevada, assim, acima da nossa, né? E então assim, quando eu comecei a ouvir a música, eu achei algo tão bonito, eu falei, nossa, que música linda, nossa, e me entreguei. Né? Quando você se nossa, se deixa se levar, se deixa se jogar. Né? Ao mesmo tempo acontecia tudo isso, me deixando me levar, tentando capturar a música ali no celular. Né? Ao momento eu vi que não conseguia mesmo, aí me entreguei. Aí entrei naquele dourado, que era tudo dourado, era tudo luz, e entrei naquela música, entrei naquele ambiente. Né? Esse foi o momento que eu venho desperto. Aí eu despertei, com toda aquela riqueza, eu falei, nossa, que música linda. E eu pensei, se essa música fosse tocada aqui, todas as pessoas iam falar, uau, né, que obra. Né? Então eu pensei, nossa, eu tenho que gravar, eu tenho que pensar com instrumento e tudo, né? Só que não tem como. Né? Aí eu fui só, gravei ali para lembrar né, o som, fiz ali o áudio, e de fato, né, depois de algumas horas, eu esqueci. Eu lembrei que eu sonhava, mas não lembrava o ritmo. Aí eu, para pegar o ritmo, eu fui lá ouvir o áudio. E à medida que eu tentando gravar aqui, me lembro melhor, né? Eu até pronunciei melhor o ritmo. Então é isso assim. O que eu penso sobre esse sonho?
eu já estava antes de acordar. O que acontece quando a gente vai dormir? A gente sai do corpo e vai frequentar outros ambientes, ou que que a gente já vivia, ou do nosso grupo familiar, né, antes de encarnar, porque isso aqui é como se fosse um joguinho. Aqui a gente tá jogando videogame como se fosse videogame, dentro do videogame, dentro do videogame. Quando você saiu, você vive outra realidade fora do jogo. Né? Então eu estava nessa outra realidade. E o carinha aqui do jogo conseguiu pegar mentalmente o que estava ligando e pegou no momento. Né? Então eu já estava nesse ambiente. Esse ambiente poderia ser um coral que eu estava ali assistindo, ou poderia ser apenas uma dimensão mais elevada que estava ali tocando alguma música. O que é natural, a canção do ambiente. Né? Só que para nós é algo estupendo, porque nós estamos em muitas dimensões abaixo. E a minha forma de interpretar é a seguinte: esse percurso de eu acordando, sentindo o corpo aqui, né, muito escuro, porque meu corpo está aqui, então eu estava aqui, a mente, ou seja, é minha mente do físico ligando e conectando. Então as ideias que ela pinta no sonho é você estar aqui. Né? Só que como eu já comecei a estabelecer esse elo entre as duas mentes, desse cérebro aqui com o cérebro do corpo mais sutil que estava nessa dimensão mais elevada, ela pintou esse caminho. Do eu saindo daqui e indo até esse ambiente. Né? Que quando chegou lá era tão diferente, tão elevado que esse cérebro aqui já não comportou mais e também já estava na hora de acordar. Como eu falei, é a hora que a gente está acordando, que o cérebro está ligando, então deu ponto de acordar e acordei sentindo toda essa energia, toda essa vibração. Então para mim foi algo muito bonito, foi um dos melhores sonhos que eu já tive. Né? Eu vou aproveitar e vou contar outros sonhos em outros vídeos também, que foi sonhos também muito bons, né? Sonhos lúcidos. E eu deixo aqui esse convite. Esse sonho eu fiz para compartilhar para vocês, porque assim, é algo incrível. Eu gosto dessa visão que eu tenho de ver o sonho, de interpretar os sonhos. Então eu querendo compartilhar com vocês, para que vocês estejam, que não assim, não tomem seus sonhos por nada, né? Porque o sonho ele é muito importante. Então quanto mais importância você dá, mais você consegue adentrar nesse ambiente. Né? Principalmente nós que não temos aquela sensibilidade direta, que vê e fala com o espírito, que ouve, vê a aura, né? Psicografa, tem desdobramentos. Né? Eu me considero assim um intuitivo. Né? Ajo muito por intuição, mas eu também não tenho a certeza dessa intuição. Né? Eu faço, e só que algo me diz que tudo que está vindo não é que está vindo da minha mente. Sim, estou meditando, o meu espírito mesmo está meditando. Então algo assim. E os sonhos é parte muito importante disso para a gente começar a adentrar essas outras dimensões de forma consciente, né? Porque nós já estamos nela. Né? Então eu acho essa a importância de eu estar compartilhando isso aqui com vocês. E eu deixo aí o convite de que se vocês tiverem sonhos, se quererem mandar, né, esses sonhos que vocês acham, nossa, deve ser alguma coisa diferente, porque às vezes as pessoas elas têm aquela tal falsa humildade, falam, ah, não é isso não, né? Eu tô querendo, tipo, já me elevar demais. Gente, vocês são ETs, vocês são almas encarnadas que tem uma dimensão tão superior que vocês acho que nem imaginam. Né? E a questão de despertar aqui, a alma nova não desperta aqui, a alma nova não se interessa por esses assuntos que nós estamos se interessando. Né? Você só interessa porque você já é isto. Né? Vocês são dessas dimensões mais elevadas. Né? E aos poucos nós vamos nos relembrando. Porque nós vamos ajudando a ancorar essa realidade aqui, a fazer esse link. Né? Isso não é tipo uma missão que você tem que fazer, que tem que evoluir. Não é algo natural, como falei lá da planta. Ela simplesmente nasce, cresce e acontece. É uma nova percepção que chega, porque tem a ver com essa coisa de despertar, né, de mudança da Terra, de uma nova realidade que ancora. Né? Assim, tudo isso é importante. É importante para nós nos conduzirmos nessa vida, saber como que as coisas funcionam, como as coisas são. Então, assim, as pessoas, como sonhar é uma coisa muito comum, né, como viver, né, como dormir, as pessoas não sabem a riqueza que é dormir. Quando você dorme, você sai do corpo. Você vai lá para as outras dimensões, você está lá. Né, e o corpo fica ali, imóvel, como se estivesse morto. Né, e isso não dá um clique nas pessoas. Nossa, né, é algo tão incrível esse processo, mas por ser algo natural, as pessoas pegam e nem fica algo mecânico, né? Onde a gente vê que as pessoas realmente estão inconscientes, estão dormindo, porque elas têm um processo tão importante e não dão importância, né? Como melhorar isso então? Anota os sonhos que você acordou de manhã cedo, anota, se você quer ter uma ligação maior com isso.
embora eu dou esse conselho, eu só anoto os que eu achar importante mesmo, né? Porque eu sou meio preguiçoso nesse assunto, né? Porque eu todo dia, sei lá, anotando. Mas de fato, se você fizer isso todo dia, a sua ligação vai se ampliar em muito. Né? Para quem quer ter desdobração, projeção astral consciente, começa a meditar. Meditar e meditar muito. Tem um canal que eu segui ali, que era o rapaz se chama Moisés Elsagui. Moisés Elsagui. Ele faz projeção astral. Então ele dá inúmeros relatos. E uma das coisas que ele fala, como ele começou com isso? Ele meditava 8 horas por dia. Jamais que eu ia fazer isso. Os tempos que eu meditava, costumava meditar, eu passava ali de 1 hora e pouco. Né? Hoje, mal em alguns segundos eu faço isso. Né? Tô bem preguiçoso mesmo. Perseverança. Né? Digamos, a missão dele era essa. E ele, digamos assim, é um cara racional, então quanto mais racional, mais difícil você estar descolando. Mas ele sabia que teria que alcançar isso. Então ele fez esse processo de 8 horas por dia meditando. Né? E várias ali, semanas. Então ele conseguiu, desbloqueou. Ele sai consciente, faz muitas experiências. É muito rica as experiências dele. Né? Então assim, tá aí, é como, vamos supor, a pessoa quer ter um físico legal, né? Vai fazer exercício. É simples. E esse vídeo é para chamar a atenção para isso mesmo, para essa riqueza que é o sonho que nós temos, que, né, as pessoas passam desapercebido como se fosse uma coisa comum. Não é, é uma coisa muito rica, eu diria natural desse tipo de mundo aqui. É a nossa ligação que nós temos, nós somos seres multidimensionais, então nós precisamos deste mecanismo para poder estar vivendo essas outras experiências também, estar mais presente nessas outras experiências e também abaixar o material para cá, né, do que precisa ser ancorado aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o convite para, se você querer contar aí seus sonhos, suas experiências, podem me mandar, podem me escrever, né? Ou a gente pode combinar também, de repente, estar gravando daí vídeo, conversando, falando a respeito. Deixa aí esse convite. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.